Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Gustavo Lima, De Leone e a gangsterização do capitalismo brasileiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, a doutora De Leone, que não é doutora, é só advogada, enfim, advogado tem essa mania feia, doutor, não sei o quê, enfim, foi presa, né? Envolvida com vários BO, vários problemas, e negócio também de bet no meio e por aí vai. E o Gustavo Lima teve a prisão decretada, já conseguiu um habeas corpus, é fantástico. Ele tava foragido e conseguiu um habeas corpus. E também envolvido com esquema de bet e por aí vai. Esse povo todinho tava numa festa do Gustavo Lima, na Grécia, numa ilha, em que tava lá o governador Ronaldo Caiado de Goiás, tava lá o Nunes Marques, ministro do STF, e várias figuras ricas e importantes. Esse escândalo, ele chama atenção para o fenômeno das bets, né, das casas de aposta online, muito ligadas a apostas esportivas fundamentalmente, mas não só. O TSE soltou uma resolução, por exemplo, proibindo que as bets, que as casas de aposta online façam apostas sobre o resultado das eleições. Então, assim, nessas bets dá para apostar em tudo, viu, gente? Em tudo. Eu tenho certeza que quando o Faustão tava fazendo os transplantes aí dele, alguém teve a ideia de liberar umas bets para apostar se o Faustão ia morrer ou não. Então, assim, o que esse setor significa? Antes de dar uma explicação teórica, eu quero só dar uns números para vocês. Saiu uma reportagem no UOL muito boa mesmo. Embora o título seja meio complicado, talvez porque o título induza as chamadas meio reacionárias, enfim. Maxwell vai colocar na tela aí e eu vou ler alguns trechos para vocês, né? O título da matéria é Beneficiários do Bolsa Família enviaram 3 bilhões para as bets em um mês, diz BC, Banco Central. E aí a matéria vai dizendo, vai colocando texto na tela, Maxwell, por favor. O Banco Central divulgou nesta segunda-feira uma análise sobre o mercado de jogos de azar e apostas online no Brasil. O documento traça um perfil dos apostadores e destaca que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram 3 bilhões às casas de apostas virtuais apenas no mês de agosto. Isso são dados, gente, só do mês de agosto, viu? Vocês terão a ideia da dimensão disso. O montante corresponde a 21% do total de 14,1 bilhões desembolsados pelo governo federal em benefícios do Bolsa Família no mês passado. Ou seja, de cada R$5 pago no Bolsa Família, R$1 foi gasto com bet. Esse dado é assustador, viu, gente? Cerca de 24 bilhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e apostas no país. Segundo o BC, a estimativa considera os consumidores que realizaram ao menos uma transferência via Pix para empresas durante o mês de agosto, mês de referência dos dados revelados. O total de apostas pelos brasileiros em bet em agosto foi de 20,8 bilhões. Desse volume, o BC estima que 15% ficaram com as plataformas de apostas virtuais e o restante foi distribuído aos apostadores em prêmios. O estudo contemplou 56 bets. A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos, aponta o estudo, ou seja, a maioria dos apostadores são jovens, gente jovem, né? Vamos lá. O valor mensal das transferências aumenta conforme a idade. Para os mais jovens, os aportes rondam os R$100 por mês. Já os mais velhos destinam mensalmente mais de R$3.000 para as plataformas. Como último ponto a ser destacado, né, nessa matéria, o parlamentar diz que dados subestimam os valores enviados para as bets. O senador Omar Aziz, ele mesmo, lá do Amazonas, responsável pelo pedido da análise técnica, afirma que os dados consideram apenas os recursos enviados por Pix e omitem apostas pagas por outros meios, como cartão de crédito e de débito. Ou seja, o valor de 20 bilhões movimentado só no mês de agosto é muito maior, né? Que, enfim, faltam as informações de operadores de cartão, né? Quem usou cartão de crédito, quem usou cartão de débito. É curioso, é chamativo, ao menos para mim, não sei se é para vocês, que quem fez esse pedido de análise foi o Omar Aziz, né? Que teoricamente não é uma figura de esquerda. Isso deveria, enfim, ter partido de figuras de esquerda supostamente preocupadas com o povo, com o crescimento desse novo ramo da burguesia brasileira. Outros dados importantes sobre a questão de bets é que elas representam o maior volume de verbas publicitárias da história da TV brasileira. Então, assim, é uma propaganda incessante, tanto na TV como na
internet, nunca se viu nada nesse volume, nessa dimensão. Então você tem uma empresa de bet que surgiu outro dia desse, que surgiu faz 1 ano, faz 2 anos, e ela consegue fazer comercial com os maiores astros do futebol mundial, com Galvão Bueno, com grandes músicos, com grandes artistas, assim, que só o valor do cachê de todos os protagonistas do comercial está na casa dos muitos milhões, né? Sem falar o valor pago para, por exemplo, as emissoras de TV para passar o comercial em horário nobre ou no intervalo dos jogos, né? Vale dizer também que, segundo pesquisa feita pelo IPEC, que é o Easybop, 28 milhões de brasileiros disseram que já terem jogado dinheiro nas bets, né? E 55% dos ouvidos na pesquisa do IPEC afirmaram que o dinheiro que gastaram com as apostas esportivas fez falta no final do mês, né? Fez falta para comprar comida. Outro dado gravíssimo é que está entrando em massa o capital estrangeiro, agora também nesse esquema das bets. Então, veja só, saiu uma notícia assinada pela Eliane Sobral que fala: a maior movimentação do mercado de apostas online está acontecendo bem longe dos olhos do público. Há poucos meses de entrar em vigor, a regulamentação das chamadas bets acelerou o processo de fusões e aquisições. E, segundo estimativas das grandes bancas envolvidas na negociação, algo entre 15 a 20 marcas devem mudar de mãos já em janeiro de 2025, a partir de quando apenas empresas credenciadas pelo governo federal poderão operar no mercado brasileiro. Uma amostra dessa movimentação aconteceu na semana passada, quando a americana Flutter, que eu não sei como é que pronuncia isso em inglês, porque I not speak English, né, mas Maxwell vai colocar na tela o nome aí, é F-L-U-T-T-E-R, pagou quase 2 bilhões por uma fatia de 56% da brasileira NSX, dona da marca Bet Nacional. Gente, o que é que está acontecendo no Brasil? E aqui a gente começa um debate mais teórico. Veja, a Rosa Luxemburgo, uma das grandes contribuições da Rosa Luxemburgo, que aparece, por exemplo, no livro Reforma ou Revolução, ainda que aparece de maneira meio rápida, coloca aí na tela, Maxwell, mas aparece no conjunto da obra dela. No meu livro, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, quando eu debato a obra da Rosa Luxemburgo, eu faço essa reflexão também. A Rosa Luxemburgo, ela trabalha a ideia que é o seguinte: o capitalismo ele é essencialmente gerador de barbárie e de irracionalidade. O capitalismo é um regime que existe para dar lucro. Então, se for mais lucrativo destinar mais força produtiva, mais capacidade de produção para produzir bomba, para matar gente, do que para produzir comida, suave, é isso. Se for lucrativo poluir um rio que vai ter consequências para milhões de pessoas, suave, é isso aí. Se for mais lucrativo entupir as cidades, por exemplo, de veículos de transporte individual, ao invés de criar mecanismos de transporte em massa eficiente, suave, é isso que vai acontecer. Então não existe lógica no capitalismo, sabe? Inclusive, o próprio critério técnico das coisas, ele é sempre relativizado no capitalismo. Então, por vários aspectos de critério de lucratividade, elemento de distinção, demarcação de classe, o apego que o prestígio social de determinadas marcas, bens de consumo, formas de consumir dá, a lógica do capitalismo é por essência irracional. Só que a irracionalidade e a barbárie produzida pelo capitalismo, ela pode ter algum freio a depender do nível de organização e consciência da classe trabalhadora. Veja, não é que o capitalismo deixa de ter como parte essencial da sua lógica a barbárie e a irracionalidade. É que, a depender do nível de organização da classe trabalhadora, essa barbárie e essa irracionalidade podem ser mitigadas, reduzidas, controladas nos seus aspectos mais brutais. Então, por exemplo, depende do nível de organização e capacidade de luta dos explorados e oprimidos garantir coisas básicas, como o fato de que o capitalismo, empresas capitalistas não saiam destruindo todos os rios possíveis e imagináveis que existem no território, por exemplo, ou garantir a redução da jornada de trabalho, fazendo com que as pessoas não morram com 40, 45 anos de idade, a regulamentação da jornada de trabalho para 8 horas, por exemplo, que foi uma luta gigantesca, uma luta de décadas, em todo canto, na Europa, no Brasil, foram décadas de luta para garantir isso, ou garantindo que as pessoas tenham direito à água tratada, né? Ainda que o serviço seja ruim, não sei o quê, mas foi muita luta, viu, gente? O capitalismo queria entregar isso não, direito à água para todo mundo não. Ou que as pessoas tenham direito, sei lá, um SUS. Pensem que, por exemplo, o Brasil passou praticamente todo o século XX sem ter um sistema
público de saúde, viu, gente? Era basicamente Santa Casa e os aparelhos de saúde ligados às categorias profissionais, né? O registro profissional. Então, quem tinha carteira assinada era, sei lá, rodoviário, metroviário, ferroviário, metalúrgico e não sei o que, tinha acesso ali a uma política de saúde, mas conectado à assinatura da carteira de trabalho, milhões de brasileiros, né, desempregados, na informalidade, foi só com a luta gigantesca da classe trabalhadora que a gente garantiu que certas irracionalidades e barbáries do capitalismo, como por exemplo, só tem direito à saúde quem tiver carteira assinada, fossem mitigadas, né, fossem enfrentadas. O SUS não é perfeito, tem vários problemas e tal, mas é isso, a gente conseguiu impor. Isso significa o quê? Que a tendência à barbárie, a tendência à irracionalidade, a tendência à destrutividade do capitalismo, ela tende a se acentuar em momentos de desorganização da classe trabalhadora, em momentos de baixa organizativa da classe trabalhadora, sabe? Então, quanto mais desorganizada, quanto mais despolitizada, quanto menos compreensão tem a classe trabalhadora dos conflitos de classe, tendencialmente a desgraça capitalista vai sair se estendendo, e aí vão propor PEC de privatização de praia, vão sair queimando tudo para plantar soja, para engordar porco na China, na Europa, vão sair poluindo tudo, desmatando tudo, sabe? O que você imaginar de desgraça vai acontecer. No contexto brasileiro, a gente tem uma desorganização, uma despolitização brutal da classe trabalhadora brasileira, em que é tranquilo afirmar que hoje a maioria da classe trabalhadora não tem um projeto de país colocado em tela e confrontando o projeto da classe dominante, né? E a capacidade de pressão de mobilização da classe trabalhadora, olhando como um todo, é muito reduzido, o que abre um espaço gigantesco para todo tipo de barbárie, de desgraça, de irracionalidade, no interesse das diversas frações e setores da classe dominante avançar. Veja, não é só o Congresso, a composição do Congresso. A composição do Congresso é sintoma, viu, gente? A coisa mais profunda. A própria composição do Congresso é um próprio sintoma da desorganização, despolitização da classe trabalhadora. Então, quando a gente for olhar o panorama, se a gente for pensar assim, meu irmão, o Brasil, sobre muitos aspectos, está piorando. E tá mesmo, viu, gente? Assim, a gente voltou a ter problemas, porra. Hoje em dia no Brasil é um problema, por exemplo, garantir vacinação, porra. Surreal, é isso. Voltou a ser um problema. Hoje em dia é um problema assim, gigantesco, garantir que seja socialmente negativo você sair tocando fogo em todo tipo de floresta que você vê na frente. Assim, São Paulo foi considerado com o ar mais poluído, o pior ar para se respirar do mundo. Porto Velho também, né, duas cidades brasileiras. E assim, há pouco clima, né, de revolta. Teve ato em São Paulo, teve ato em vários cantos, mas assim, há uma pouca compreensão da gravidade, né, do cenário. Então, essa é a primeira premissa. No contexto brasileiro, de uma brutal despolitização e desorganização da classe trabalhadora, é esperado que os sintomas mórbidos do capitalismo se aprofundem cada vez mais. Isso por um lado. Por outro lado, você tem um segundo elemento que é fundamental. O capitalismo global, ele passa por transformações a partir dos anos 70 com a era neoliberal, né? E a reestruturação produtiva neoliberal do capitalismo, que se expressa em cada país com particularidades em momentos, inclusive, histórica e temporalmente diferentes e por aí vai, essa transformação do capitalismo direciona-se para a financiarização da economia, né? Para um domínio onipresente do rentismo. Então, se antes, veja, sempre existiu o rentismo no capitalismo, viu? Todo capitalismo tem rentistas, perfeito? Todo capitalismo tem capital especulativo, tem capital fictício. O que a reestruturação produtiva do capitalismo na era neoliberal faz, ele potencializa ao máximo esta tendência que sempre esteve lá no capitalismo. Isso vai criando fenômenos absurdos. Eu sempre dou esse exemplo, as pessoas acham que é um exemplo besta, mas eu adoro, eu acho um exemplo muito didático. Aquele maravilhoso filme, Uma Linda Mulher, ele é um filme que é também uma crítica ao capitalismo neoliberal financiarizado. É o quê, Jones? É isso mesmo, gente. O Richard Gere e a Julia Roberts interpretam ali uma crítica à dinâmica do capitalismo neoliberal financiarizado. Por quê? O Richard Gere, ele é um cara rico, né? Um cara milionário. E o que é que ele faz? Ele é basicamente um especulador. Então ele compra empresas que estão falindo e aí depois
fatia os ativos dessa empresa e sai revendendo. Então, compra empresas, revende empresas, compra empresas, revende empresas. E o filme mostra, né, os vários momentos das contradições em que ele absolutamente não produz nada. Aí tem até uma cena no filme que ele tá para comprar, se não me falha a memória, um estaleiro, e aí o filme faz referência àquele clássico sonho, né, estadunidense do industrial que está gerando muito emprego e os operários que têm um salário, uma vida mais ou menos ali estável, e ele está em dúvida se vai comprar ou não o estaleiro e por aí vai. Então aquilo ali tem uma crítica a essa dinâmica de geração de lucro, né, no capitalismo. E no Brasil, essa predominância do rentismo na dinâmica de reprodução do capitalismo brasileiro, essa dimensão especulativa, ela entrou em dimensões mastodônticas, né? Dimensões assustadoras. Porque, veja, até então era normal uma dinâmica de ganhos cada vez maiores na esfera rentista da reprodução do capital, que bancos fizessem isso, que fundos de investimento fizessem isso, que empresas de lobby fizessem isso. O pessoal fala muito do coach, mas o João Dória, ele ficou rico sendo coach e sendo lobista, né? Porque depois vulgarizou a coisa. Mas quem é o João Dória? O João Dória é o cara que ficou rico num escândalo bem mal cheiroso aí da Empetur ou Embratur, não lembro agora, no governo Sarney, que ele trabalhava lá, e depois montou a empresa dele de fazer lobby, e é isso. É um lobista que dava palestra sobre como ser um empresário de sucesso, sem porra nenhuma, assim, fazendo um lobby, tá ligado? E esse rentismo e essa própria degradação da vida em sociedade se combina com essa despolitização, desorganização, essa incapacidade política cada vez maior da classe trabalhadora de impor certos limites, certos freios à lógica do capital, e criou uma possibilidade de gangsterização da burguesia brasileira, no sentido de que hoje, na realidade sociológica, econômica brasileira, é cada vez mais comum você ter figuras que são ricas, muito ricas. E aí, gente, quando eu falo rico, veja, não é você que tem um Corolla não, viu? Não tem um Corolla, tem uma casa na praia em Itamaracá, em Boiçucanga, não. Gente milionária, gente bilionária, sabe? Gente que tem dinheiro para dar e vender e fazer festa cafona em Ilha Grega. É disso que eu tô falando. Então se criou uma possibilidade de cada vez mais formar figuras ricas, milionárias, bilionárias, muito influentes, né? Ao ponto de conseguir colocar um governador numa festa, consegue colocar um ministro do STF numa festa, consegue ter uma interlocução direta com vários senadores, com vários deputados, com várias lideranças partidárias, com vários desembargadores, juízes, coronéis, majores e por aí vai. Enfim, gente influente que está ligado a basicamente uma economia especulativa, uma economia de crime, uma economia de golpe, uma economia que é uma economia da degradação moral e civilizatória. Então, assim, é gente que é rico sendo coach, é gente que é rico envolvida com casa de aposta, é gente que é rico envolvido com garimpo ilegal, é gente que é rico, muito rico, envolvido com tráfico ilegal de bicho, de espécies silvestres, de drogas, de armas, e tudo junto e misturado dentro de um circuito oficial. A gente não está falando só de, por exemplo, como foi o caso brasileiro, vamos imaginar no começo do jogo do bicho. Tem os bicheiros, são figuras importantes, influentes do ponto de vista territorial, mas é isso, né? Não é o capa do Batman, não é o cara poderoso, é o cara que manda ali num territóriozinho, numa cidadezinha e tal, não sei o quê. Não, a gente tá falando de gente que tem contatos, que tem interlocução, que tem circulação com a alta cúpula do Estado burguês, inclusive capacidades de influenciar, né, os rumos da política, seja no plano estadual, seja no plano nacional, de maneira significativa. Claro, não se compara a figuras, por assim dizer, tradicionais ou clássicas da burguesia brasileira. Então, nenhum desses marginaizinhos aí envolvido com garimpo ilegal, com bet, com lavagem de dinheiro, com não sei o que, manda no Brasil como manda, por exemplo, o André Esteves, né? Que durante o governo Bolsonaro saiu matéria, ele ligava para o Paulo Guedes para falar como é que queria a política econômica e continua mandando agora no Haddad. Ou então o Jorge Paulo Lemann, que deu, junto com o Telles e o Sucupira, a maior fraude da história do capitalismo, nada aconteceu, continua mandando no MEC, manda na Eletrobras, assim, não se compara, né? Figuras como o André Esteves,
como a família dona do Bradesco, a família dona do Itaú, a família Marinho, o Jorge Paulo Lemann estão em outro patamar, a família Maggi, os irmãos Batista, né, da JBF e por aí vai, estão em outro patamar de poder político, de poder econômico. Mas a gente tem, para assim dizer, uma média burguesia ligada a circuitos ilegais do crime e que cresce cada vez mais com casos de aposta, que mostra, velho, um negócio assustador, que é a capacidade de gerar lucro em cima de uma desgraça coletiva. Veja, as apostas esportivas já são epidemia, já são uma forma de adoecimento, já são uma forma de vício, de dependência. Em vários aspectos, inclusive, pior que drogas, né? Drogas ilegais, sabe? Por exemplo, me parece que pelo número de pessoas afetadas pelo prejuízo, né, que isso está causando na vida coletiva, a pesquisa do IPEC fala de mais de 50% das pessoas que fizeram apostas esportivas e falaram que o dinheiro fez falta para pagar contas básicas, para comer, tá ligado? Por exemplo, as bets estão fazendo mais mal ao tecido social brasileiro do que doce, do que êxtase, do que LSD. Não tem milhões de pessoas deixando de comer para usar doce LSD, não é um problema generalizado, percebe? Assim, eu nem sei se doce LSD é proibido mesmo. É proibido. Eu tô tendo no momento Zeca Pagodinho, Maxwell. Eu nem sei se é proibido. Deve ser proibido, né, gente? Imagino que seja. Enfim, então é curioso como a gente assiste a um processo de degradação generalizada da dinâmica da sociedade burguesa no Brasil e cada vez mais tudo que a gente olha, a gente tá falando da presença de grupos criminosos, né? E aí, por exemplo, a gente fala dos grupos criminosos que mandam na Amazônia brasileira. O Ciro Gomes usou uma expressão muito feliz, que é uma holding do crime, né? Então, e aí junta uma presença muito forte das Forças Armadas, né, gente? Então, assim, tráfico de espécies silvestres, biopirataria, garimpo ilegal, tráfico de madeira, desmatamento ilegal, mineração ilegal e por aí vai. A gente fala muito das facções criminosas, né, que dominam o sistema prisional Brasil afora e que tem uma presença gigantesca no comércio ilegal de drogas e armas e também na regulação do espaço urbano, né, cobrando por serviços, instalação de gatunete, energia elétrica e aluguel, estão no mercado imobiliário. A gente fala da especificidade da organização miliciana no Rio de Janeiro. A gente fala agora das bets, né, do papel das bets na lavagem de dinheiro. A gente fala da burguesia da fé, como eu gosto de chamar esses pastores, pilantras, picaretas, que estão cada vez mais milionários, bilionários, que estão entrelaçados com várias organizações criminosas. Quando você para olhar com carinho, se você parar, por exemplo, 20 minutos no Google, e você colocar assim, madeireiros e garimpeiros ilegais se infiltram na política, pá, você vai achar uma porrada de matéria, né? Facções criminosas financiam candidatos e se infiltram na polícia, financiam candidatos que fazem provas do judiciário, do Ministério Público e por aí vai. Você vai achar uma porrada de matéria. Pastores com envolvimento em crime organizado, em eleições, são presos, não sei o que. Você vai achar uma porrada de matéria. Cantores, políticos, não sei o que, envolvidos com bets e lavagem de dinheiro. Você vai achar uma porrada de matéria. Então, para todo lado que você olha, você percebe que esse crescimento de setores de uma média burguesia associada a atividades ilegais e a degradação geral da dinâmica social e institucional do país está em todo canto. Então há um entrelaçamento cada vez maior entre o legal e o ilegal, as fronteiras estão mais turvas, né, entre o que é um funcionamento esperado, dado pela lógica da arquitetura jurídica do Estado, e o que são as várias formas ilegais de burlar isso e garantir a representação de interesses, quando essa dinâmica de transformação da estrutura jurídico-política do país responde diretamente a uma própria transformação de classe. Há um crescimento de vários setores, né, de uma média burguesia brasileira associados a atividades ilegais, ao crime, de uma forma que me parece que em escala é uma novidade na história brasileira, que nessa dimensão a gente nunca tinha visto. E é curioso porque desde a vitória de Bolsonaro, algumas pessoas falavam de um risco de criar um narco-estado, né, um estado miliciano no Brasil,
em comparação com a Colômbia, né? Na Colômbia tem um fenômeno muito curioso, né? Que é, em vários momentos da história do país, é possível afirmar com certa precisão teórica que o setor mais poderoso da burguesia colombiana era diretamente entrelaçado ao comércio ilegal de drogas, né? Que tipo, os traficantes ilegais de drogas colombianos não eram figuras marginais no âmbito da classe dominante na perspectiva de mobilização de riquezas, que eram protagonistas. Então, muito se falou do risco do Brasil virar isso e tal. Eu acho um certo exagero, né? Porque se compara economias de escala de acumulação bem diferentes, com configurações de classe, histórias bem diferentes. Também acho que não dá para comparar com o México, que é outra comparação que nos anos Bolsonaro se fazia muito no Brasil. O México, que também os grupos criminosos têm um volume de poder econômico muito grande e um controle territorial e institucional nos níveis mais inferiores do Estado, mais que comprovado, ao ponto de que volta e meia algum grupo fecha uma cidade, fecha um território e, por exemplo, proíbe definitivamente da polícia ou de qualquer instituição estatal entrar lá. Acho que o caso do Brasil, muito mais do que a gente imaginar um cenário como esse Mad Max, é perceber como essa dinâmica do capitalismo dependente brasileiro, cada vez mais dominado pelo rentismo e pelo aprofundamento da barbárie, da irracionalidade, das formas de desregulamentação do liberou geral, né, para todo tipo de atividade que você imaginar, motivado com muita força pela ação também do agronegócio, é importante se dizer, está dando espaço para crescimento gigantesco de uma média burguesia e que em alguns ramos específicos, como no caso das bets, a gente vai ter que deixar de falar de média burguesia e começar a falar de uma grande burguesia, considerando a notícia que eu li para vocês sobre o papel do capital estrangeiro em fusões, aquisições e megas concentrações que está acontecendo nesse setor. E aí, disso, gente, não tenha dúvida, né, que isso vai ter consequências de longo alcance do ponto de vista de como isso vai se refletir na política institucional, nas políticas públicas, na degradação ideológica do país. Enfim, muito triste mesmo ver, por exemplo, a predominância de jovens nesse vício, nessa prática de apostas, que é isso, né? É gente que não tem perspectiva de futuro, é gente que não tem porra nenhuma, que, sei lá, tem a ilusão de fazer alguma coisa. Saiu até uma notícia de gente que largava a universidade, largava a faculdade para viver de aposta, sabe? Eu até, no final do Twitter, fazia brincadeiras com aposta. Vou apostar não sei o quê, apostar não sei o quê. Nunca postei, porra nenhuma, sei nem mexer nessa merda. Mas, enfim, vou parar de fazer essas brincadeiras. Nunca mais eu faço brincadeiras como essa. Prometo, inclusive, que isso morreu de minha parte. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito séria, né? Dito isso, você vê o abismo que vai um país em que a maioria da população não tem esperança, não tem perspectiva de futuro, em que a maioria da classe trabalhadora está desorganizada e despolitizada. Quando Marx, né, falava que só a classe trabalhadora é uma classe revolucionária, dentre vários aspectos, Marx já percebia que os rumos de um país dependem fundamentalmente da sua classe trabalhadora, né? A gente está precisando muito avançar num processo de reorganização teórica e política e organizativa da nossa classe para conseguir pôr um freio, né, à barbárie que está em curso, porque cada ano que passa, cada mês que passa, sabe, a impressão que fica é que a gente está só acumulando novos problemas, novas desgraças. E é por isso que eu falo que a gente precisa ter urgência histórica, porque tá difícil, sabe, tá difícil. E é preciso, por fim, ser radical, sabe? E eu não vou terminar esse vídeo sem falar que eu acho lamentável que a perspectiva do governo Lula seja aproveitar essa explosão de bets para aumentar a arrecadação, para cumprir a meta de déficit zero, né? As metas do arcabouço fiscal do novo teto de gastos. Custa 30... Presta atenção aqui. Custa 30 milhões para você dar entrada num pedido de regularização de uma bet. 30 milhões de reais. Então, o saldo de arrecadação do Ministério da Fazenda vai ser gigantesco, né? Perfeito, é isso, né? O país indo pro vinagre, cada vez pior, cada vez mais degradado, mais miserável, mais fodido. Mas é isso, né? A arrecadação está aumentando e as metas do novo teto de gastos vão ser cumpridas. E dizem que isso é
um governo de esquerda. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.